30º dia da série Espírito Santo, frutos, dons e a plenitude. Hoje nós vamos trabalhar mais um gomo do fruto do Espírito, que é a longanimidade. Gálatas, capítulo 5, versículo de número 22, a parte D do versículo, que diz assim: mas o fruto do Espírito é longanimidade. Obrigado, ocupai o vosso assento. A longanimidade é um atributo moral inerente a Deus. Por isso, vemos nas Sagradas Escrituras o Senhor tolerando pacientemente todas as iniquidades do ser humano, não se deixando arrebatar por explosões de ira e furor, o que só poderia significar a destruição total da humanidade. Os seres humanos cometem pecados, falhas que provocam desordens, mas Deus se mostra longânimo, aplicando sua misericórdia e não sua justa indignação. A longanimidade de Deus é tão gloriosa que sem ela a salvação seria impossível. Se Deus não fosse longânimo, não haveria salvação para a humanidade. Porque a partir do momento quando a pessoa pecou, o que ela merece quando peca? Condenação, e a condenação eterna. Se Deus não tolerasse isso, se logo quando nós pecamos a primeira vez, Deus já nos jogasse no inferno, não haveria salvação para ninguém. E por que então que há salvação? Porque Deus é longânimo. O Senhor, Ele é misericordioso, clemente e longânimo, né? Isso está escrito em Êxodo 34, 6. E ter o fruto da longanimidade é ser semelhante a Deus. Se Deus é longânimo, logo, quando o Espírito manifesta a longanimidade, nós estamos sendo semelhante a Deus. Estamos em conformidade com Cristo. Pois bem, eu quero que você dobre atenção para a definição dessa palavra. Vou dar o significado e algumas características dela que definem ela. É uma palavra muito vasta. Eu fiz aqui o maior resumo possível e compactei aqui, mas trazendo toda a essência dessa palavra, que é muito importante. A palavra longanimidade no grego é macrothemia, que significa magnanimidade, que é grandeza de alma, nobreza de caráter. Tolerância, que é suportar algo desagradável, deixar passar. Sabe quando alguém faz algo para você, você faz vistas grossas aquilo e deixa passar? É isso aí. Aguentar algo com paciência. Por isso, muitas traduções, em vez de colocar longanimidade, colocam paciência, que no caso, nesse contexto, daria o mesmo. Também significa clemência. Clemência é disposição para perdoar as ofensas. Constância, firmeza e também ser lento ou tardio para se irar ou desesperar. Não tem aquele ditado que diz do pavio curto? A longanimidade é o contrário, é o pavio longo. No pavio curto, a pessoa, explode, feito uma bomba, aí só fica os estragos, não é assim? A longanimidade é o contrário disso. Já diz, ó, longa. Ela estica esse ânimo aí, ok? Vamos lá, vou dar umas 6 características aproximadamente aqui da longanimidade. Vamos lá. É um estado de calma emocional diante de provações ou situações adversas, caracterizado pela ausência de reclamações ou irritação. É a grandeza de coração daquele que se recusa a atacar quando é provocado ou maliciosamente usado. Tem coisa mais ruim do que essa, de que alguém de forma maliciosa te usar? Fingir que está te ajudando, prestando apoio e está te usando naquilo. Não tem coisa mais terrível que isso? É uma coisa horrível isso. Terceiro, a paciência relacionada à habilidade, a paciência no caso, né? Relacionada à habilidade de suportar as injustiças infligidas por outros e a disposição de tolerar as situações irritantes e dolorosas. Que coisa. Quarto, é a paciência diante das aflições, indignações e perseguições. Sugere
ânimo longo, firmeza de ânimo, constância de ânimo, alguém que permanece animado por muito tempo sem se deixar abater, suportando as pessoas e as circunstâncias. A longanimidade tem duas palavras que geralmente se usa para perseverança, que é hipomoné no grego, mas tem um sentido de suportar a pessoa que está tomando pancada, mas as circunstâncias da vida. Agora, a longanimidade tem a ver de suportar, tolerar as pessoas como sendo pessoas difíceis de suportar. E a longanimidade trabalha nessa área. Por isso que Paulo está falando de um contexto da congregação, entre as obras da carne e fruto do Espírito. Outro é ser capaz de esperar Deus agir ao seu próprio tempo, nos momentos de dificuldade, e a disposição de continuar vivendo até lá em pureza e santidade, de acordo com a vontade de Deus. A pessoa não se perde no caminho, ela espera o tempo de Deus e ela permanece lá firme. Que coisa! E por fim, a longanimidade consiste em suportarmos as fragilidades e provocações alheias com base na consideração que Deus se tem mostrado extremamente paciente conosco. Se você for fazer uma análise da sua vida e eu também da minha, fala, meu Deus, só Deus vem para me aguentar. Quantas vezes eu já errei na minha vida? Eu não tenho número. Eu não tenho número para calcular quantas vezes eu errei e continuo errando até hoje. E eu falo, Deus, só um Deus como o Senhor, longânimo mesmo, para me aguentar, para me suportar. Então, com base de que Deus me suporta, todos os meus pecados, minhas chatices, as minhas lamúrias, as minhas lamentações, com base nisso é que eu devo suportar os outros. Porque se Deus me suporta, que sou tão irritante, é mais ou menos assim. Eu também sou convocado a tolerar, a suportar. Que coisa, não? Vamos trabalhar essa mensagem em 2 pontos hoje. Primeiro ponto, a longanimidade de Deus. Deus é longânimo, muito paciente. Esse Deus não é paciente, Ele é muito paciente. 2 Pedro 3,9. Olha que lindo isso aqui. As pessoas, vamos lá, eu leio o texto e explico. O Senhor não retarda a sua promessa, aqui é a promessa da vinda dele, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Então, nesse texto aqui, no caso, a promessa, aqui é a promessa da vinda, né? Então, a promessa da vinda de Cristo está em 2 Pedro 3,4, né? Foi questionada por alguns. Contudo, o apóstolo Pedro esclarece que o Senhor não se encontra atrasado ou está demorando. A tolerância divina para com os pecadores visa o quê? Propiciar-lhes a oportunidade de abandonar o pecado e se converterem a Cristo para o perdão e a salvação. Então, por que Deus ainda não voltou? Por que Deus ainda não voltou? Porque é a longanimidade dele que está sendo esticada, estendida, dando a oportunidade de um maior número de pessoas serem salvas, passarem a se arrepender e se voltarem totalmente para esse Deus maravilhoso. Deus nos ensina a não desistir facilmente de ninguém, pois a longanimidade leva ao louvor a Deus. Paulo é um grande exemplo desta verdade. Em primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 15 ao 16, ele fala que a palavra de Deus é digna de toda aceitação e que ele era o principal dos pecadores, ou seja, ele se considerava o pior de todos os pecadores, porque ele perseguia a igreja do Senhor. Mas ele falou que o Senhor Jesus Cristo mostrou para as pessoas, para ele, no caso, e ficasse de exemplo para outras pessoas, toda a sua longanimidade. E aí o texto diz, no versículo 17, desse capítulo 1, que eu já disse a referência, que ele pega e dá brados de louvor ao Senhor. Então veja, Deus vinha
tendo muita paciência com Paulo, ainda assim era chamado Saulo, né? A Bíblia chamava ele de Saulo, embora o nome dele não mudou nada, continuou sendo o mesmo. Mas enfim, você viu, Deus vinha chamando, por isso que o texto diz, dura coisa é para te recalcitrar os aguilhões. Ele estava há tempos dando coice no chamado de Deus, ele não estava querendo aceitar a verdade, a salvação, porque ele estava sendo como um bicho rebelde, um bicho feroz rebelde, que a Bíblia diz que ele respirava, bufava ameaças. E se Deus tivesse fulminado ele por conta do evento de Estevão, lembra? Ele participou da morte de Estevão, ele arrastava mulheres e crianças, ele era cruel, ele não era um homem mau, ele era cruel. E aí o texto diz que ele consentiu na morte de Estevão, mas Estevão foi longânimo. Pai, perdoa eles porque não sabem o que eles estão fazendo, não lhe imputes a eles esse pecado. E aí, por causa dessa longanimidade de Deus, irmão, Deus apareceu, o próprio Jesus apareceu para ele, e ele se arrependeu. E agora ele passa a ser, depois de Cristo, o maior instrumento humano que já passou aqui na face dessa terra. Veja, a longanimidade de Deus fez do pior homem da terra virar o maior missionário de todos. Então veja, se alguém, por isso que isso aqui é um incentivo para nós, não desiste de orar porque você ora, porque às vezes você fala, meu Deus, a gente está orando tantos anos, não vejo nenhuma melhora, dá vontade de se abandonar, ele deixa ele a própria sorte, aí vem Deus e fala, seja longânimo. É um negócio tremendo isso aí, viu? É só a graça de Deus mesmo para nos capacitar com isso. Então vamos lá, ele considerava, ser o pior dos pecadores. Jesus Cristo mostrou toda a sua longanimidade ao suportar com paciência a sua relutância, ao não condená-lo na primeira vez que pecou, dando-lhe oportunidade de arrependimento. Então, a longanimidade de Cristo levou Paulo à conversão e a servir a Deus e glorificá-lo eternamente. A longanimidade faz parte das riquezas de Deus, que nos transforma de vasos da ira para vasos da misericórdia do Senhor. Está escrito isso em Romanos 9, 22 e 23. O que é vaso? Vaso é um espaço onde se derrama algo. Quando a Bíblia fala de vasos da ira, ou seja, são pessoas que estão ali como recipiente da ira de Deus, prontos a serem fulminados com a cólera de Deus, com a fúria de Deus. Mas aí, por causa da longanimidade, porque nós pecamos, aí a gente se torna vaso do quê? De ira. Toda pessoa que peca se torna um vaso da ira, ou seja, é digno de da ira de Deus ser descarregada sobre ele. Mas por causa da longanimidade, aí Deus vai dando aquele que chama, Deus vai dando corda, ok, até que a pessoa então acaba se arrependendo. Isso é uma riqueza imensurável realmente de Deus. E aí eu digo, ai de nós se não fosse Deus nos suportar com muita paciência. E eu estou dizendo isso não só de quando nós éramos mundanos, tá? Ímpios, eu estou falando agora na fase de crente também. Se Deus não tivesse longanimidade, porque quantas pessoas, eu falo mesmo pastoreando, eu pastorei muita gente esses anos todos, irmão, eu falo, como homem, não é fácil você ficar ali insistindo com uma pessoa que não quer nada com Deus, que não quer se aprumar. Aí você fala, será que eu estou jogando pérolas para porcos? Aí fala, isso aqui eu não aguento mais. E aí daqui a pouco você volta de novo lutar por ele. É uma guerra tremenda. É uma guerra tremenda, tremenda, tremenda. Mas também depois, quando Deus faz a obra, vale a pena, Porque é um fruto que vai para a eternidade. Vale a pena. A longanimidade de Deus, ela é abundante, mas cuidado, a paciência do Senhor pode se esgotar. A longanimidade de Deus não é infinita, ela tem limites. E isso quem diz é Pedro, 1 Pedro 3,20, vamos conferir. Os quais em outro tempo foram rebeldes. Está falando dos espíritos malignos que atuaram nos dias de Noé e dos homens se entregaram a todo tipo de devassidão. Olha lá, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca,
na qual poucos, isto é, 8 almas se salvaram. Escute isso aqui. Você sabe que no mundo daquela época, é claro que não era tão populoso como é hoje, não tinha uma população tão numerosa como existe hoje, mas mesmo assim, no mundo daquela época, que já tinha se proliferado bastante, já havia uma população grande, em um mundo daquela época, apenas 8 pessoas ser salvas, é pouca gente, não? Muito pouco, meu Deus, pouquíssima gente. Agora, pasmem, olha só que coisa tremenda, a construção da arca durou cerca de 100 anos, alguns colocam 120, mas essa ideia na academia não é muito aceita, é melhor, porque a Bíblia diz que ele... aparece ali ele com 500 anos, e depois ele começando a construir a arca, e ele sai da arca com 600, então daí o pessoal, os estudiosos dizem que foi em 100 anos, e eu corroboro até então com essa ideia, ok? E durante o momento que o Noé estava construindo essa arca, a Bíblia diz que ele pregava a palavra de Deus, então ele ficou pregando para aquele povo quantos anos? 100 anos. Está escrito em 2 Pedro 2,5 que ele foi pregoeiro da justiça, ou seja, pregador da justiça. Ele pregava a conversão àquele povo. Se arrependa, volte-se para Deus. Agora imagine você ficar evangelizando uma pessoa 100 anos. Porque naquela época o povo não vivia como nós hoje, 80 anos, no máximo, alguns até chegam 100 aí, então tem gente que chega. Mas naquela época não, se vivia, por exemplo, Matusalém viveu 969, Adão acho que é 930, se eu não me engano, enfim, o povo vivia muito. Agora imagine você ficar com uma pessoa 100 anos pregando para ela e ela não dá conta. Chegou uma hora que Deus falou, não aguento mais vocês. Então, a longanimidade de Deus durou até quando? Até o tempo da arca ser construída, porque ele estava construindo, dando testemunho da sua fé. Porque Deus falou, eu vou vir com o dilúvio, eu vou destruir. Noé pregava, Deus vai vir com um dilúvio, vai vir com a destruição, e quem não se arrepender dos seus pecados, e aí o povo casava-se, dava-se em casamento, ou seja, vivia nas festanças da vida, não tinha aptidão pelas coisas espirituais, só queria saber de orgias, pecados, etc, etc, fornicações, aí vai, bebiam, fumavam, e todo tipo de maledicências. E aí chegou o momento que Deus falou, acabou a minha longanimidade para vocês, se esgotou. Você sabia que Deus dá um tempo para a pessoa se arrepender dos pecados? Aí a pessoa foi lá, pecou, aí Deus olha e tolera, aí Deus, longânimo, está tolerando, e aí ele vai dando corda, vai dando tempo, vamos ver se ele para, vamos ver se ele se converte, vamos ver se ele se arrepende. Então Deus vai alongando o negócio, aí chega uma hora que Deus fala tanto, fala na palavra, fala usando os vasos, enfim, a pessoa não dá ouvido, aí vai ter que arcar com as consequências terríveis. É o que esse texto aqui nos deixa muito claro. É como também aquela geração no deserto. Quantas murmurações Deus suportou pacientemente do povo de Israel. Quando você lê o livro de Números, você chega a ficar irritado com as murmurações. Pode ler o livro de Números, você vai ver. E murmuraram, e murmuraram, e murmuraram. Irmão, o livro inteiro de Números é murmurando. Se não tinha maná, murmuraram. Tinha maná, agora estão murmurando porque só tem maná. Meu Jesus amado. Chegou uma hora que aquele povo estava tanto murmurando, olha só que coisa tremenda. Deus estava a ponto de fulminar, mas a longanimidade de Deus segurava, tolerava eles. Mas chegou um momento que eles reclamaram tanto, murmuraram tanto, que quando eles começaram a comer as cordonizes que Deus mandou, que eles estavam reclamando do maná, Deus não aguentou. Deus descarregou, fulminou uma boa parte ali, milhares morreram, porque a Bíblia diz que quando a comida estava na boca ainda, Deus mandou um juízo lá e matou um bocado de gente. Aí Deus, por causa que eles não deram atenção, o tempo que Deus permitiu para eles se arrepender, como eles não se arrependeram, as oportunidades se esgotaram. Aí Deus pegou e disse, dessa geração só Josué e Caleb entram na terra, todos esses murmuradores vão morrer no deserto. Aleluia, dai ouvido à voz do Espírito Santo nesta noite. Que eu saia.
Deus está falando, tem gente que continua brincando. Deus fala, larga desta promiscuidade, larga desse homossexualismo, larga dessa roubalheira, larga de falar mal da vida dos outros, larga a mão disso. Pare de ter relação sexual antes do casamento. Pare de ficar com pornografia. Pare com isso. Pare de ficar enganando, fazendo difamação. Pare de ficar trapaceando, puxando o tapete dos outros. Pare de ficar tirando vantagem da vida alheia. Pare de ficar sendo um aproveitador. Pare! Deus está dizendo: chega! Estou sentindo temor aqui, hein? Então Deus é muitíssimo longânimo, mas tem uma hora que acaba. Vamos lá. Segundo ponto, que agora que tem bastante relação conosco, né? É a longanimidade, o fruto do Espírito produzido na vida do crente. Vamos lá. A longanimidade, que é a paciência, né, é parte importante do nosso crescimento espiritual, da maturidade cristã e da conformidade a Cristo. O que é conformidade a Cristo? Ser como Cristo era, amar como Ele amou, andar como Ele andou, viver como Ele viveu. E esse é o propósito final da nossa vida, ser como Cristo. E nós estamos sendo lapidados todos os dias da nossa vida. E nós vemos isso. Eu vou ler o texto, 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 5, 6 e 8. Olha lá, vou resumir o versículo. E vós também, ponde nisso mesmo a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude. Versículo 6. E também, olha lá, e a ciência, a temperança, a paciência. Paciência é longanimidade, é macrothemia, aqui. Agora, versículo 8. Porque se em vós houver e aumentarem estas coisas, o quê? No caso aqui eu só vou falar sobre a paciência, a longanimidade. Então o texto está dizendo que eu tenho que acrescentar, as virtudes de Deus, elas têm que ser acumuladas na minha vida, tem que ser uma reunião de todas as virtudes de Deus, ela tem que viver assim, em crescimento, né? Então tem que estar em mim, houver é do verbo haver, né? Existir. Então tem que existir, e não só existir essa virtude, o fruto, ela tem que aumentar, tem que ver um processo de crescimento. Olha lá, aumentar essas coisas, não vos deixarão ociosos, nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora eu aplico, a vida cristã é um processo de crescimento contínuo e diário, ok? Só vai parar no dia que Jesus nos arrebatar. Devemos buscar a incorporação, que é unir, né, a todas ali as virtudes de Deus, aclopar elas, enfim, acumulá-las, associar uma a outra. Então, buscar a incorporação e desenvolvimento das virtudes divinas. Aí vem uma palavra, o que é a virtude de Deus? No caso, aqui eu vou definir aqui nessa noite como a capacidade dada por Deus para realizar atos excelentes. É por isso que a pessoa que tem a virtude de Deus, ela não vive na média, ela vive uma vida excelente. É por isso que nós somos diferente desse mundo, porque você não vive no comum, ok? Você tem as virtudes de Deus na sua vida, é por isso que você vive uma vida excelente. Em tudo que você faz, tem que ter a excelência de Deus na sua vida, porque Deus te deu essa capacidade maravilhosa. Eita! Deus nos deu, ok? As virtudes e o fruto do Espírito devem existir e crescer em nós, para que não sejamos ociosos. O que é isso? Inativos, preguiçosos. Oh, irmão, uma pessoa desocupada no reino de Deus, na sua obra, e estéreis, ou seja, sem produzir o que é para ela produzir, em viver em conformidade a Jesus Cristo. Então veja, olha como é importante o fruto da longanimidade. Ele me assemelha a Cristo, ele me faz desenvolver espiritualmente, me faz alcançar maturidade espiritual. Antigamente, veja um crente que não tem maturidade, ele cumprimentou alguém com a paz do Senhor, a pessoa não deu paz do Senhor, parou de vir na igreja. Por que fez isso? Porque era imaturo. Eu estou falando uma coisa, hoje em dia tem crente que briga por lugar, ele fala, isso aqui é o meu lugar, se alguém pegar o lugar dele, isso é falta do quê? Maturidade. Essas coisas são falta de maturidade, entende?
Então, entende? Eu estou falando essas coisas tão fúteis, né? Sem sentido nenhum, mas acontece, infelizmente. Tem gente que por causa de uma vaga de carro, eu já vi aqui dentro mesmo. Gente que quase foi embora do culto por causa de lugar. Brigar. É uma falta de maturidade sem tamanho. Então, as virtudes e o fruto vai trabalhando nessa área aí da vida da pessoa. Ok? Vai trabalhando. E aí a pessoa vai desenvolvendo cada vez mais. E aí alguém olha para ela e começa a identificar Cristo na vida dela. Ok? E ela não é inativa, ociosa, não é um preguiçoso espiritual. Porque crescimento dá trabalho. Tá? Crescimento dá trabalho, meu amado. Por que tem gente que não quer crescer espiritualmente? Porque dá trabalho. Ele é um preguiçoso espiritual. Crescimento dá trabalho, porque você tem que estudar a Bíblia, você tem que orar, você tem que matar a sua carne, você tem que renunciar. É ou não é um trabalhão? Aleluia! Mas ainda bem que a graça de Deus está sobre a nossa vida. Não depende de nós, depende da graça bendita do Espírito de Deus. Coisa linda, hein? As Escrituras, vamos lá. As Escrituras exortam e ordenam a prática da longanimidade. Isso, eu vou ler esse texto. 1 Tessalonicenses 5,14. Rogamos também, irmãos, que admoestais os desordeiros, consoleis os de pouco ânimo, sustenteis os fracos, e sejais. Aqui sejais pacientes para com todos, é uma ordem, está no imperativo. Então é um mandamento a ser cumprido. Então, rogo-vos, é alguém que está exortando, é alguém que está fazendo um apelo. Eu rogo a vocês, sejam pacientes, sejam longânimos para com algumas pessoas. Não é só para aquela pessoa que é mais chegada do meu convívio. Porque tem pessoa... Não, todo mundo tem o seu lado irritante, mas tem pessoa que ganha, né? É mais, ultrapassa o normal. Excede. Mas a Bíblia diz que tem que ter paciência até com esse mistério. Agora, escute isso aqui. Isto é, nós temos que ter paciência em casa, na família. Você já viu aquele mistério? Alguém até fala assim, né? Vamos lá, só para você ter a ideia como que esse negócio é tremendo. Às vezes está lá, o filho, alguém lá em casa pega e derruba alguma coisa, já explode. Não sei o que, já briga. Se fosse alguém que viesse de fora, tivesse derrubado, ia brigar daquele jeito? Mas por quê? Porque aquela pessoa não está todo dia e não fica fazendo os mesmos erros toda hora. Muitas vezes é que a pessoa dentro de casa já errou tanto que a pessoa já está como fala, já estou por aqui já extrapolou de tanto trabalho que deu, a pessoa está estourada. É ou não é assim, irmão? Ou será que isso acontece dentro de casa? Será que é só em casa que acontece isso? Muitas vezes a gente pega, é a última vez que eu estou falando, hein? Meu Deus do céu. Eu já perdi as contas, meu Deus do céu, me ajuda. Enfim, entre um cônjuge erra um com o outro, o pai erra com os filhos erram com os pais, todo mundo erra, meu amado. Tem que alongar, vai fazer o quê? É fruto do Espírito, é obra de Deus, é mandamento de Deus. Outra coisa, tem que ter longanimidade no trabalho. Irmão, o que tem curva de rio não está escrito. Tem umas pessoas que pegam e falam, ele acorda já dizendo assim, eu acho, hoje eu vou atormentar ele. Parece que ele acorda assim. Outro lugar que tem que ter longanimidade é onde Paulo está falando, para os irmãos de Tessalônica, ou seja, na igreja, tem que ter longanimidade dentro da igreja. Por exemplo, nós temos que ter longanimidade até no processo da obra missionária, de ganhar almas. Quem não tem longanimidade não ganha alma coisa nenhuma. Ganhar uma alma dá muito trabalho, até que você forme uma pessoa em Cristo Jesus, até que ela pegue firme, que você não tem que mais mandar mensagem dizendo por que você não veio, por que você não está aqui, por que você parou de vir, até uma pessoa caminhar sozinha, que você sabe, isso aí não dá, leva um tempinho, aí
Você perde umas noitezinhas de sono, hã? E aí, então tem que ter aquela graça de Deus tremenda, ok? Então, ter paciência com as pessoas quando nos atacam ou dificultam a nossa vida. Quantas pessoas no seu convívio já dificultaram a tua vida? Trouxeram, eu estou falando, noites mal dormidas de sono para você, trouxeram preocupações horríveis para você. São pessoas que dificultam a nossa vida. Poderiam facilitar, mas dificultam. Não fizeram o que deveriam fazer, deixaram de fazer o que era para fazer também. E entre outras tantas, muitas coisas que acontecem. Mas agora, olha que lindo, em Tiago 5, do 7 ao 9, eu só vou citar, diz assim, ó, sede, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Alguém pergunta, até quando eu tenho que ser paciente? Longânimo. Até a vinda do Senhor. Sede pacientes, ó, fortalecei o coração, porque a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados, eis que o juiz está à porta. Então olha que a Bíblia diz, não fica com rixa um com o outro, porque a pessoa está com rixa, é assim que começa a se criar facções e grupinhos dentro de igreja. A pessoa está com a queixa com o outro, está com uma rixa com o outro, aí eles começam a se distanciar. Aí tem o grupo que gosta desta pessoa e o grupo que gosta da outra. Aí um vai jogando, um contra o outro, aí dá essa baderna. Então a Bíblia diz que isso traz condenação para quem faz isso. Está aqui, ó, no texto de Tiago que eu citei. Não vos queixeis um contra os outros. Por quê? Quem que está à porta? O juiz, aquele que julga as causas, aquele que tem uma justiça justa. Quando o texto aqui em grego, em Tiago, diz que ele está à porta, ele está como se com a mão na tramela para abrir a porta, está perto o Senhor de vir. E então eu digo, muitas vezes sofremos, somos injustiçados. Tem coisa mais terrível do que ser injustiçado? Olha, essa coisa é terrível. Mas não devemos deixar a nossa alma azedar, nem o coração desfalecer. Sejamos pacientes, longânimos, pois o Senhor está chegando para o acerto de contas. Fez injustiça, ajudei tanto, estendi a mão, fui sincero, ele foi tudo contrário a isso contra mim. Deixa, o juiz está chegando, vai ter acerto de contas. É o que eu digo, isso é tremendo ou não é? É tremendo ou não é? O Judas, agora imagine se Jesus não fosse longânimo. Veja o que Judas fez com Jesus. Irmão, Judas apoiou, escolheu, fez dele um apóstolo. Irmão, que investimento tremendo. O Judas, ele tinha mais de uma função, tá? Ele era tesoureiro, tá? Além de ser apóstolo e outras coisas mais, ele tinha várias funções. E o que mais foi investido era o que mais deu trabalho. E aí, ele pega e chega e trai o Senhor como? Dar um beijo. E como Jesus recepciona ele? Amigo. Sabe o que Jesus está dizendo? Ó, veja se Jesus saiu falando mal de Judas para alguém. Jesus saiu falando, ó, aquele Judas não vale nada, aquele Judas não presta, aquele Judas é uma porcaria, aquele Judas é um endemoniado. Me mostra no texto. Jesus falou quando todos estavam na mesa, um de vocês é um demônio, viu? E ele já tinha anunciado, porque pastor conhece a ovelha que tem. Aleluia! Aí agora escute isso aqui. Jesus chamou ele do quê? De amigo, como que dizendo para ele, você mudou quem você é, mas eu não deixei a minha alma azedar, eu não deixei criar raiz de amargura na minha vida, eu não desanimei, porque tudo que eu fiz para você, você jogou por água abaixo, eu continuo sendo o mesmo. Jesus, sendo filho de Deus, ele estava no meio daqueles homens, e ele pegou e falou, sou eu. Recuaram e caíram. Ali eles não poderiam ter a noção de quem era Jesus, mas pegaram Jesus, deram cusparada. O Pedro chegou, foi, rasgou a orelha de Malco. O que Jesus falou? Você pensa que eu não podia orar ao Pai agora, ele mandasse 12 legiões de anjos? Uma legião é 6.000, ok? Legião romana, 6.000 soldados. Agora, imagina 72.000 anjos, se Jesus
Se Jesus solicitasse, Pai, manda 72 mil anjos aqui, o que ia acontecer com o planeta? Pum! Ia explodir o planeta, não ia sobrar nada, nem pó cósmico, porque se um anjo derrotou 185 mil soldados de Senaqueribe, imagine 72 mil, da mais alta patente de Deus. Então o que Jesus fez? Jesus não pegou e estourou a sua ira ali. O que ele fez? Se lançou na presença do Pai. Sede pacientes, o juiz estará à porta. Todos aqueles que se levantaram contra Cristo, onde estão agora? Onde Cristo está? Veja a diferença. Veja a diferença. Aqueles que fizeram contra o Senhor não fizera contra eles, mas o Senhor está de pé, e eles? A situação daqueles que não se arrependeram, eu vou dizer que é uma situação terrível. Vamos lá, isso aqui é importante, viu, para a nossa maturidade espiritual. A longanimidade fecha brechas para a atuação do diabo, e quem diz isso é a Bíblia. Efésios 4, 26 e 27 diz: não se ponha o sol sobre a ira, não deis lugar ao diabo. O que é pôr o sol sobre a ira? Quando eu estudei esse texto com vocês em Efésios, eu já falei, o sol, aqui, a ira é como se fosse o cimento que está mole, né? Se você deixar para o outro dia, o sol bater, o que vai acontecer? Ele vai secar. Então Jesus falou, não deixa a ira amadurecer, não deixa a ira dar fruto. Então, porque ele está dizendo, não, olha lá, não se deixa, não ponha o sol sobre a ira, não deis lugar ao diabo. O que está querendo dizer? Na ira das pessoas, o diabo opera. Então, quando a pessoa está irada, fora de controle, o diabo começa a ter espaço na mente, começa a ter espaço no coração, e aquela pessoa que está irada com alguém começa a disseminar coisas. E agora imagine um ambiente com vários focos de ira. Ira aqui, ira ali. Então, imagine um ambiente tomado de ira, como que não fica? Então, quem é que está semeando isso? É o espaço que alguém deu, porque não foi longânimo, porque longânimo é ser tardio em irar-se. Então, como que eu não sou dominado pela ira? Quando eu tenho longanimidade. Oh, meu Deus do céu. A pessoa irada, ela explode, mas você já viu quando uma bomba explode, o que acontece? Os estragos que deixa, olha, é coisa terrível, terrível, que Deus nos guarde, viu? Por isso que eu falei para vocês no começo aqui, que eu fiquei impactado com o fruto do Espírito, da longanimidade, é um fruto muito poderoso. Vamos lá, a Bíblia diz o quê? A calma, a serenidade, a lentidão em se irar e o equilíbrio emocional são essenciais na luta espiritual contra o maligno. Por isso Pedro, quando escreve a sua primeira epístola, no capítulo 5, versículo 8, ele fala o quê? Sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda ao derredor, enfim. Olha só, sede sóbrios, o que é ser sóbrio? Não ser dominado por algo. A pessoa que está embriagada é porque ela está sob o domínio de algo. Então, o Pedro está dizendo o quê? Seja sóbrio, não deixa que algum sentimento de amargura, de ira, qualquer outro, venha te dominar. Calma, tranquilidade, serenidade, ok? Faça uma análise da situação que você está vivendo. Vou tomar essa decisão. E alguns no momento do desespero, da ira, vou vender, vou fazer, porque está desesperado. Mas longanimidade, ser tardio para desesperar-se, ser tardio, é como se diz o ditado, isso aqui é coisa minha, tá? Perder as estribeiras. Ok? Então, sede sóbrios, aleluia. Deus está trazendo essa serenidade a nós. Alguém está recebendo isso aqui com louvor a Deus? A longanimidade está ligada à sabedoria, à harmonia, à força e ao perdão. Eu só fazendo uma leitura básica
Primeiro, a longanimidade ligada à sabedoria. Provérbios 14, 29. Olha que lindo. O longânimo é grande em entendimento, ou sabedoria, aqui no caso. Mas o de ânimo precipitado exalta a loucura. Ou seja, a pessoa que explode na ira, ou seja, está louco. Toda pessoa irada é meio doido. É o texto que está dizendo. Por quê? Porque faz as coisas sem pensar, sem serenidade, sem calmas. Aí a pessoa se tornou o quê? Cauda. Porque a Bíblia diz que Deus nos levantou por cabeça. A cauda pensa? A cauda age no impulso. Mas e a cabeça? Pensa antes de fazer qualquer coisa. Aleluia! A pessoa paciente tentará entender ambos os lados, antes de tirar conclusões e fazer julgamentos. Olha, uma coisa que eu aprendi nessa caminhada com Deus: nunca avalie a vida de ninguém pela boca de outro. Nunca. Não avalie. Não avalie. Ouça, claro, atentamente. Porque às vezes pode ter fundamento, aí você tem que estar atento. Às vezes pode ter fundamento. Mas entenda uma coisa: nunca, jamais avalie a vida de uma pessoa porque outra falou. Porque às vezes ela teve uma experiência ruim, aí fala, não presta, não vale nada, isso não serve para nada. E às vezes a pessoa pode ser uma bênção. Porque na boca de quem não presta, a pessoa não vai valer nada mesmo. Então eu nunca, principalmente em trabalho de casais, aí vai lá a pessoa e fala, agora eu quero ouvir a versão do teu varão ou da tua esposa. Porque um fala, você tem que ouvir as duas versões. Como você só vai ouvir a voz de um e vai decidir? Você tem que ouvir os dois lados, meu amado. Aleluia, glória a Deus. Porque eu já vi, a pessoa chega, descarrega, só não fala que a pessoa é um anjo, mas do resto, ele faz isso, ele aquilo. Aí eu falo, tá bom, agora eu vou ouvir a parte dele, a versão dele agora. A versão, deixa eu ouvir. Aí quando você ouve, você fala, agora entendi, agora estamos entendidos. Ok? Então não sai comprando aí. Isso é sabedoria, meu amado. O longânimo é de grande entendimento. A longanimidade está ligada à sabedoria. Aleluia. Quem recebe isso de Deus? Recebe isso do Senhor. Está ligado também à harmonia. Até gostou de falar essa palavra, harmonia, paz e harmonia. Provérbios 15, 18. Eu vou ler. É só uma leitura básica que eu estou fazendo. O homem iracundo. Isso aqui é uma pessoa que ele é curvado na ira. Suscita brigas, contendas, mas o longânimo apaziguará a luta. Isso aqui nós podemos ver, sabe quem? É o que Jesus fez com Pedro e João. Você sabia que Pedro e João era do mesmo colégio apostólico, era do mesmo ministério, tinha o mesmo pastor, congregava na mesma igreja, mas os dois tinham uma rixa lascada. Lá quando Jesus ressuscitou, né, as mulheres saíram falando, pegaram o corpo, dando a notícia errada. Aí o texto diz, e os dois corriam juntos, disputando quem ia chegar primeiro. Mas de repente a consciência de Pedro pesou, que ele tinha pecado, né? Porque a consciência pesada deixa a caminhada mais pesada. Pesa, aí a pessoa fica sem força de reagir espiritualmente. Só uma aplicação. E aí o João chegou primeiro. Os dois viviam na disputa. Aí em João 21, escuta, 21, Jesus falou para Pedro, né? Quando você for velho, você vai ser levado para onde você não quer. Falando da morte que ele ia morrer. Aí Pedro falou, e o João, o que vai ser dele? Tá, lê aí que você vai ver. E o João? Fala para mim, eu quero saber, e o fim do João, qual que vai ser? Jesus falou, do João cuido eu, cuida você de você, rapaz. Aí Jesus falou, e se eu quiser que ele fique, Jesus não falou o que ia fazer, mas Jesus falou, se eu quiser que ele fique vivo até eu voltar, o que você tem a ver com isso? Porque tem pessoas assim no meio da congregação, mas por que o pastor não fala nada para ele? Por que a missionária não pega no pé dela?
Cada um Deus tem um trabalhar diferente, mas a balança de Deus é justa. A balança do Senhor é justa, Ele sabe o que faz, ok? Bendito seja o nome do Senhor. Mas olha o que Jesus fez, como Ele era um apaziguador. Viu que os dois viviam em contenda, quem era maior que quem, porque eles ficavam, quem pregava mais que quem, direto, várias vezes, eles ficavam disputando. Não, eu prego mais que você, ixi, eu expulso muito mais demônio que você, e eu, quantos mortos você acha que eu já não ressuscitei? Eles ficavam disputando entre eles. Pode ler os evangelhos, você vai ver o que eu estou falando mais de uma vez. E aí Jesus um dia chegou, pegou uma criança, pôs no meio deles. Sabe quem que é o maior no reino? Quem quiser ser maior, sirva a todos, seja como essa criança. Jesus falou, vocês têm que descer, vocês têm que ser humildes. Mas enfim, aí em Atos 3:1 está escrito, Pedro e João subiam juntos. Veja como Jesus apaziguou eles. Então, a pessoa que é longânimo, ele vai trazer o quê? Você sabe que tem duas pessoas em encrenca. O que o apaziguador faz? O que a pessoa que é longânima faz? Ele vai, harmonizar. Ele vai juntar. Não vai ficar jogando mais lenha na fogueira. Não, releva isso aí. Porque ele é um apaziguador. Aleluia. Mais longanimidade, Senhor. Mais longanimidade, Senhor. Que mais? Olha lá, força. Veja que coisa linda. A pessoa longânima é forte. Isso está em Provérbios 16:32. Já vamos chegar à conclusão. Melhor é o longânimo do que o valente, o homem forte, o homem de guerra. A Bíblia está dizendo que para Deus, melhor é a pessoa longânima do que a pessoa que tem uma força bruta para a guerra. E o que governa o seu espírito do que o que toma uma cidade. Olha só o que Deus está dizendo, que é mais forte uma pessoa que sabe controlar-se, a sua ira, do que alguém que tem a capacidade de vencer uma cidade, um reino. Deus está dizendo isso, e é por isso que está escrito em Tiago 1:19-20, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Por isso que Deus deu 2 ouvidos e uma boca, ouvir mais e falar menos. E aí o que mais? Olha lá que coisa tremenda, na ira não opera a justiça de Deus, ou seja, uma pessoa irada não vai fazer o que é certo, não vai fazer o que é correto, não vai fazer o que agrada a Deus, não vai fazer a vontade de Deus, aleluia. Ouça mais, se for possível não conta até 3 não, conta até 10. Conta, analisa, antes de você tomar uma decisão, também fez isso, agora eu vou. Tem gente que eu já vi assim, foi lá, e na empresa mesmo, e estava descontente, o salário, tudo, aí pegou, explodiu de indignação, chegou e falou, se não me der um aumento, foi na pior hora ainda, se não me der aumento, estou indo embora, patrão, estou assinando aqui agora, a sua rescisão, está pronto, pode ir embora. Aí depois ficou penando para arrumar outro trabalho, por quê? Porque não soube ser longânimo, analisa, pensa, tudo que você for fazer, calcula as suas decisões, amado. Calcula, porque você sabe que o evangelho é questão de cálculo, né? Depois você leia Lucas 12, você vai entender o que eu estou falando. Vamos lá. Outra coisa, a longanimidade está ligada ao perdão. 19:11 de Provérbios, glória a Deus. O entendimento do homem retém a sua ira, olha lá. E a sua glória é passar sobre a transgressão. Oh, meu querido irmão, a glória do longânimo é fazer o quê? Deixar passar. Fez comigo, vou ter que relevar, fazer o quê? Vou ficar carregando isso comigo? Me feriu, me machucou, me magoou, fez o que não devia fazer, vou ficar carregando isso comigo? Vou nada, passar por cima disso aí. Porque a longanimidade está ligada à pessoa que tem capacidade de perdoar. Agora, veja que coisa tremenda isso aqui. Davi, para subir ao trono, teve que ser longânimo com Saul. Se ele não fosse longânimo com Saul, tinha passado a espada nele. Pense em alguém todo dia querendo lhe matar, jogando lança em você, arrumando um exército inteiro para lhe caçar. Davi pegou ele várias vezes, uma vez dormindo, várias vezes.
Ó, poderia te matar aqui, mas não vou fazer isso. Vou deixar você na mão do meu Senhor. Ó, o que Deus tiver que fazer, Deus vai fazer, mas eu não vou pôr a mão em você. Como que Davi dissesse, porque a minha justiça não é correta, mas a de Deus é. Veja como que acabou a história de Davi e a história de Saul. Veja, compara as histórias para você ver. Compare só, você vê. Fala de Davi até hoje em Israel, você vai ver. Fala de Saul. Como que esse homem acabou? Ele não deixou legado nenhum. Ele não deixou bom exemplo. Só o comecinho dele que foi bom. Depois, ok? E aí Davi, quantas vezes? Irmão, não foi uma nem duas vezes. Imagine alguém no teu encaixo, querendo prejudicar o teu ministério. Eu sei do que eu estou falando, hein? Alguém tentando prejudicar o seu ministério, tem inveja de você, quer eliminar, quer jogar outras pessoas contra você, calunia, mente contra você. Isso é terrível. Só quem já passou aí sabe o que eu estou falando. E quem tem ministério, meu amado, passa por isso, não tem como não passar. Mas aí o que você faz? Vai lá, fica lá no status colocando, ai, não sei o quê, não sei o... Para com essas bobagens aí, por isso que eu não fico olhando nada de ninguém já mesmo. As pessoas que usam rede social, tacam indireto, para com essa palhaçada. Seja longânimo, deixa que Deus vai resolver e vai resolver bem resolvida essa situação. Essa pessoa está lhe dando trabalho, está lhe causando prejuízos, está te trazendo aflição, está te fazendo verdadeiramente sofrer. Então, no nome do Senhor Jesus, entenda uma coisa: o Senhor Deus Pai Todo-Poderoso vai agir, vai operar, vai trabalhar. Ele vai mover em teu favor. Se mantenha na posição. Eu estava falando ontem aqui na tarde da bênção, quanto que se levantaram contra Daniel, quanto que tentaram ali cavar a sepultura dele, armaram a cova para ele, mas Deus o justificou. Deus trabalhou na vida dele. Ele até passou pelaquela luta, mas não foi derrotado por ela, porque Deus ainda faz justiça. Muitas vezes a gente quer, para não explodir, eu aprendi com Deus, porque muitas vezes dá vontade de colocar um textão, escrever, e quase colocar o nome da pessoa, dizer seu cafajeste. Você acha que não dá vontade? Mas aí o que faz? Dobra o joelhinho no chão e coloca toda a sua indignação na presença do teu Deus e diga a Deus: muda ele, muda o coração dessa pessoa, abre os olhos dele, Senhor. Tem alguém aqui para dar glória a Deus aqui? Aleluia. José, para ser governador, teve que suportar com muita paciência sofrimentos causados pelos irmãos, injustiça daquela endemoniada da mulher de Potifar, caluniou ele, falou que ele estava olhando. Você olha lá, ele quis me pegar aqui, ele quis se prostituir comigo aqui. É mentira, ele não queria nada disso, ele não estava de olho nela coisa nenhuma. Mas ele teve que suportar aquilo. O que é isso? Longanimidade. Agora conta para mim a história da mulher de Potifar. Cadê ela? Onde ela aparece na história? E agora? E José? Olha aqui onde nós falamos dele aqui nesta noite. Porque aquele que tem longo ânimo, a sua história vai ficar marcada. Deus vai marcar a tua história. Vai suportando isso, vai tolerando. É indigesto? Lógico que é fácil, nunca foi, nunca será fácil, mas o Espírito de Deus habita em você. O Espírito de Deus é que controla os seus ânimos. Põe um guarda nessa língua. Ei, deixa Deus controlar esses pensamentos. Não deixa esses pensamentos viciosos te dominarem. Deus nesta noite vai fortalecer o teu coração. Não haverá desistência, não haverá desânimo, não haverá parada, não haverá, mas haverá perseverança, haverá consistência. E Jesus, o maior exemplo de todos para a sua máxima exaltação,
Filipenses 2, 9 e 11, Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que todo o joelho no céu, na terra, debaixo da terra se dobre, de toda língua confesse que só Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Por que que Jesus viveu essa exaltação tremenda, essa exaltação gloriosa? Porque Ele teve que passar por sobre a transgressão. Lucas 23, 34, Pai, perdoa eles, porque não sabem o que estão fazendo. Veja, Ele não fez mal para ninguém, Ele não judiou de ninguém, Ele só curou, só libertou, só abençoou. E o que está ganhando, tapa na cara. E o que está ganhando, cusparada. E o que está ganhando, cravos nas mãos, coroa de espinho na cabeça, o seu lado furado. Mas o que Ele está fazendo? Ele passa por cima, Ele libera o perdão, Ele intercede pelos pecadores. Adore a Deus por um momento nesta noite. Lebachande comanai, a longanimidade te levará uma grande vitória de Deus na sua vida. Deus está preparando um lugar de grande vitória para você. E por fim, veja os exemplos, eu só citei 3, mas todos os que foram longânimo, veja a posição que eles chegaram. Veja, às vezes, por exemplo, quando você lê o livro de Esther, escute, você lê o livro de Esther, fala para mim o que o texto fala que Ramã fez para receber uma exaltação tão grande diante de Assuero. Fala para mim o que ele fez. O texto não mostra nada. E Mardoqueu, o que fez? Salvou a vida do rei. E quem é que estava sendo perseguido na história? Quem ajudou, quem estava fazendo a obra. Não gosto que as pessoas se levantem, então não faça nada, não tenha nada, não seja nada. Não quero que ninguém se levante, não quero que ninguém fale de mim, então seja um Zé Ninguém, pronto. Ninguém vai falar nada, ninguém vai te incomodar, porque você não serve para nada. Agora, se você quer produzir, se você quer fazer, se você quer honrar a Deus, a Bíblia diz, aqueles que querem viver uma vida piedosa, sofrerão perseguições, ora essa. Isso é o comum, não era para ser, mas é o comum. Agora, vamos lá, por fim, encerro agora, a longanimidade, a paciência diante das adversidades, o ânimo longo, oh meu Deus, nos levará a alcançar a promessa, como os profetas, mas eu quero citar como Abraão, está em Hebreus capítulo 6, versículo 15, leia comigo bem forte com a mão direita levantada, 3, 2, 1, e assim, esperando com paciência. Por que alcançou a promessa? Porque foi longânimo. Por que alcançou a promessa? Porque teve muita paciência de esperar Deus trabalhar, de esperar Deus agir. Teve problema na família com Ló, teve problema com Abimeleque, teve problema no Egito, teve problema com Sara, com o negócio de Agar, mas ele esperou com paciência. Você vai alcançar a promessa. Você vai alcançar a promessa. O teu Isaac vai nascer. A tua bênção vai ser gerada. A salvação da tua casa. Tem alguém aqui, meu Deus do céu, para adorar a Deus? Candevasi calabachanda calabassúria. Às vezes quando você sofre um levante e se cala, parece que você está saindo perdendo. Às vezes quando você está sofrendo na mão de alguém e não se levanta, não fala nada, só silencia em Deus, parece que você está saindo por baixo. Mas você vai ver o que Deus vai fazer por você. Quando você fica quieto e coloca em oração, você fala: Deus, eu saí de cena, entre o Senhor, eu não vou falar, fala o Senhor por mim, eu não vou agir, haja o Senhor por mim, Senhor. Cana come nesse entrevassa. Olha, levante as duas mãos o mais alto que você pode. Deus está recolhendo essas lágrimas. Olha só.
Eu vou te dar aqueles 30 segundos que você gosta, só para receber poder do Espírito Santo. Se tiver algum crente com línguas estranhas na boca, com coração fervendo da presença de Deus, começa a receber agora, mas recebe dando glória a Deus, porque você não vai perder o ânimo, o teu coração não vai se enfraquecer, você não vai desanimar, porque você é de caráter nobre, você tem nobreza de caráter, você não vai desistir, porque você confia nesse Deus, você crê na justiça desse Deus, tem uma honra. Graças a Deus. Canopla suri kerke, ele baixando a canto nebra sub, ele baixando a cante nebra xande comare. Aguentou até hoje, aguenta firme mais um pouquinho. Vai ter conversão dentro daquela casa, vai ter salvação dentro daquela família. Aquele marido entra no jeito, aquele filho se converte, aquela mulher recebe sabedoria. Vai ter festa na raia. Aleluia, 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 aleluia. Ai, canai, estabia. Olha só que unção que Deus está derramando aqui nesta casa. É graça de Deus, é graça de Deus, é graça de Deus, é graça de Deus. Jó, ele falou assim, Jó, ele foi longânimo, entre tantas coisas que ele foi longânimo, por quê? Aleluia, porque estava lá os amigos, a mulher, amaldiçoou o teu Deus e morre. Vamos lá, a mulher já começou insultando ele, depois veio os amigos, tu pecou, você está assim porque você está fazendo muitas coisas erradas, e Deus não fala nada, e ele tolerando tudo aquilo. Chega o capítulo 3, se não me engano, versos 5 e 6, se não me falha a memória, ele chegou e falou assim: ainda que Deus me mate, eu continuarei esperando nele. O que ele está dizendo? O meu ânimo é longo, eu não vou parar no meio do caminho, a minha história não vai terminar em derrota, a minha história não vai terminar em fracasso. E porque ele foi longânimo, Tiago disse: vede, nós temos por bem-aventurado Jó, ouvistes a paciência de Jó e o fim que Deus deu para ele. A tua história não está no meio, a tua história está no fim. Se prepara tremendamente, se prepara. E como que ele terminou a história dele? Terminou triunfando, terminou grandiosamente abençoado, ok? Então, em nome do Senhor, faz a somatória daquilo que você ouviu aqui nessa noite e ponha no teu coração esta palavra: ânimo longo, ânimo longo. Uma vez eu já orei, oh, Deus, eu falei: olha, tu fizeste uma obra no meu coração, o teu Espírito fez uma obra em mim, testemunhando que eu sou teu filho tão grande. Tu podes não cumprir nada do que me disse, mas eu nunca deixarei de crer em ti, porque é impossível desfazer aquilo que o teu Espírito fez no meu interior, mostrando o que? Uma convicção inabalável. Tem dia que a gente quer fraquejar, vários dias, irmão. Tem dia que nós quer, como diz, de chutar o pau da barraca. Vixe, direto acontece isso. Mas aí, quando você está perdendo o ânimo, o que o Espírito faz? Alonga. O Espírito faz o quê? Alonga. Você fala: só deu até aqui. O Espírito alonga, vai mais. Vai mais. Continua mais. E eu encerro dizendo: achará o Senhor fé na terra? Eu estou em Lucas 18 agora, quando ele fala do dever de orar e nunca desfalecer. E ele falou: Deus é longânimo para com os seus. E aí ele diz: o Senhor achará fé na terra ao voltar? Ou seja, o Senhor vai achar alguém perseverando? O Senhor vai achar alguém pacientemente esperando a sua vinda? Espero que Ele nos agracie. Abra as tuas mãos, que eu sinto de encerrar orando. Santo Deus,
com muito temor, estudei esta palavra e com mais temor ainda apliquei ela, porque ao aplicar essa palavra ao coração do povo, a responsabilidade de viver a palavra aumenta ainda mais. Eu peço graça não só sobre mim e minha família, claro que não, mas sobre todo este rebanho. Esse fruto, esse gomo do teu fruto, ó Espírito, que é simplesmente impactante, formidável, que ele trabalha em todos os aspectos da nossa vida, dos relacionamentos, familiar, trabalho, social, enfim, igreja, que o Senhor nos ajude. Essa é uma obra que não vem de nós, o fruto é teu, Espírito Santo, que o Senhor possa nos dar serenidade, que o Senhor possa nos dar ânimo, Senhor, e ânimo longo para continuar crendo nas promessas do Senhor. Abraão obteve a promessa e tantos outros servos de Deus, patriarcas e profetas, porque esperaram pacientemente no Senhor. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, porque a longanimidade nos faz ser semelhante a Ti. Então nos ajuda, Senhor, pela Tua graça e bondade, ser longânimos em honra e em louvor ao nome do Seu Santo Filho Jesus Cristo. Esta é a nossa oração e gratidão, em nome de Jesus. Amém. As palmas, louvores.